Reverendíssimo diácono, caros filhos, a liturgia de hoje começa com um ato de súplica, um ato de exigência e uma exigência justa, um ato de algum modo podemos dizer, uma justa reclamação e ao mesmo tempo um caminho que nos leva a contemplar aquilo que é um dever nosso. A primeira leitura apresenta este sentido daquele que estava fora de Israel, mas vemos que tinha certo dinheiro, porque conseguir qualquer trecho da Sagrada Escritura nos tempos de Nosso Senhor era extremamente caro. Pessoas trocavam talvez casas, pertences valiosos por um pedacinho. Ter um rolo inteiro era um sinal de grande riqueza, porque tá certo que o papel hoje em dia deve estar bem caro, né? Mas não tão caro como era naquele tempo. Ainda mais um livro. A dificuldade que se tinha em escrever. E vemos que esse eunuco vai lendo. Então já vemos a importância que tinha para o local de onde era, para todo o contexto e os estudos que tinha, porque sabia a língua hebraica, uma língua estrangeira. E vemos um espantar que se cabe também um olhar para nós, alguém que quer conhecer. E uma reclamação justa, eu quero, mas ninguém me explica. Às vezes nós temos, mas não queremos. É muito fácil dizer, nós queremos formação, mas nunca aparecer na formação. Nós queremos isso, e nunca aparecer naquilo. Pois bem, este homem, ele vai andando, e movido pelo Espírito Santo, Filipe ali está. Um dos 7 primeiros diáconos, instruídos e guiados por Deus, ali está para anunciar. E vemos o grandioso bem ao qual ele faz, pegando e diante do seu conhecimento, que como olhamos, os primeiros cristãos tinham este embeber, um desejo ardente de conhecer a Deus, de conhecer a Escritura, de anunciar. E vemos como ele anunciou, ao ponto daquele etíope querer a fé, querer ser batizado por crer no Senhor. Nós também devemos buscar conhecer mais. Quando vemos os primeiros séculos, vemos que os primeiros cristãos, em meio a todo o tempo pascal, se tinham as catequeses mistagógicas, um aprender, um conhecer mais, um aprofundar naquilo que fora celebrado, naquilo que fora experienciado, naquilo que fora vivido. Mas por vezes nós nem mesmo o ordinário conhecemos. E quando vemos estes textos, poderemos nos voltar para o batismo, a qual o etíope pede, para a confirmação, este ato de defender a fé, de anunciar a fé e de se deixar guiar pelo Espírito Santo, como é Filipe. Ou então, como vemos no acercar das coisas, e em particular no Evangelho, diante da Santa Missa. Como vivemos a Santa Missa? Será que estamos conhecendo? Porque por infelicidade nossa, às vezes, a Santa Missa é como se fosse a televisão de casa. A gente senta, vê, escuta, senta, levanta e vai embora. A gente não se deixa tocar
Por quê? Porque a gente não conhece. Porque a gente não sabe como viver. Porque a gente não sabe experienciar, entrar em Deus. E quando vemos esta realidade em nós, vemos algo extremamente mais duro, que diante da minha falta de conhecer, eu nem mesmo busco conhecer. Onde está a nossa ousadia de chegar como este etíope e dizer: eu quero e preciso que alguém me explique. Eu quero conhecer e aprimorar mais este conhecimento. Eu quero saber o que está sendo passado aqui. Onde está? O nosso desejo de saber celebrar. Uma das coisas mais tristes que se tem é quando chega e fala assim: quem que vai celebrar a missa hoje? Ah, é o padre fulano. E você? Vai estar assistindo televisão? Todos aqueles que estão celebram, cada um ao seu modo, mas eu tenho que saber celebrar a missa. A minha postura, o modo como eu sento, o que eu falo, como eu me comporto, o meu gestual, tudo isso é um ato de oração. A missa é esta grande oração, a qual eu devo buscar, a qual eu tenho que saber como fazer. Não é um simples repetir o que os outros falam. A minha postura também indica como fazê-lo. Eu tenho atenção ao que está sendo celebrado? Porque imaginemos alguém que está rezando o terço, mas não tem atenção, simplesmente fica passando. Está rezando o terço? Não. Na missa, quando eu não tenho atenção, eu estou participando da missa? Não. Onde está a minha postura? Imaginemos como seria triste e um péssimo exemplo algum fiel olhar para o presbitério e ver o padre, o diácono, os coroinhas, os mestres mexendo no celular, mais interessado com o que está acontecendo fora, com resolver isso ou aquilo, do que o santo sacrifício que se dá. E eu, como eu venho celebrando? Qual é o exemplo que eu vou dar para os meus filhos, para o meu irmão que está do lado, se eu não sei corresponder? E diante disso, e as partes da missa? Eu também tenho que saber o que é e como me importar em cada uma delas. A reverência diante da entrada, na qual eu devo ver Cristo. Todo mundo, pelo menos os comentaristas já sabem que para mim comentário inicial e nada é a mesma coisa, até porque comentário inicial se faz dentro da Santa Missa. A própria instrução coloca onde está o comentário inicial. Depois que o padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saúde o povo, ali pode-se ter um comentário, o qual em geral eu nunca delego. Quando se tem, eu faço, até porque eu introduzo o ato penitencial por meio dele. O que vem antes? Nada. Padre, e as intenções, lidas ou não, antes? A intenção não se coloca ali, é só depois. E qual o que se deve colocar de início? A nossa postura. Fiquemos de pé para iniciar a Santa Missa. Não é para receber o padre, o fulano, o ciclano, ou seja quem mais for. É para iniciarmos como um corpo. Todos de pé, porque ali está a presença do corpo total de Cristo unido, diante do início da Santa Missa. No ato penitencial, o saber olhar para mim,
e reconhecer a minha miséria. Primeiro, Padre, mas eu estou em estado de graça, ainda assim eu sou um miserável, que eu necessito de Deus. Eu tenho que reconhecer que sou pequeno, que sou necessitado. Padre, se eu tiver um pecado, aí mesmo que eu tenho que olhar para dentro e depois buscar o ato de graça. Porque se eu estou fora da graça de Deus, então ali eu estou ferindo o corpo. Eu tenho que ali já começar um ato de arrependimento. Para me comungar depois? Não. Para você se confessar depois da missa. Porque comungar em pecado é pedir o inferno. Eu me reconheço pequeno para que eu possa me encontrar com a misericórdia de Deus e ver aquilo que Ele faz comigo. Ele vem a mim, me toca, me tira e me eleva. Exultar com Deus diante não só do que o povo vai cantar ou não glória, mas do meu ato de prestar louvor a Deus, diante dos meus atos, diante da minha vida. Ver que as leituras servem para mim. Eu tenho que ter atenção, porque aquilo está dizendo de mim, não é uma letra fria, que pegaram Deus de sabe quando, e aí estão lendo ali, e depois é isso aí, vamos seguir a vida, tocar e aí. Não! Aquilo fala de mim. Porque como apresenta a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela fala hoje. Nós somos este etíope que deve buscar saber, buscar conhecer, buscar me inteirar para viver a minha fé. Porque alguém que nem batizado era, tinha um ardente desejo por Cristo. E eu que sou batizado, eu tenho esse ardente desejo por Deus? E depois disso, buscar esta correspondência diante da proclamação da minha fé, diante do suplicar a Deus como comunidade. É fato, as preces são obrigatórias? Não. Precisaria ter as preces hoje? Não. Mas é um ato onde, quando se tem, toda a comunidade deve expressar unida. Um ato de louvor ao Senhor, colocando as suas intenções e suplicando a Ele a graça, diante da necessidade da igreja, de toda ela e da comunidade. E a partir daí, ver o que eu vou colocar para Deus. Porque tem gente que coloca as coisas no lugar errado. Tem gente que acha que as preces lendo antes, então coloquei as preces. Não. Quando que se coloca as preces, não oremos. Eu não fico em silêncio à toa. Eu fico em silêncio para que você pare e não fique olhando para o teto. Poxa, tem essa madeira aqui, né? Pô, podia dar uma pintura, podia fazer não sei o que, tal. Não! É o ato onde você para e você pensa, qual a sua intenção? Padre, eu coloquei pela fulana de tal, pela saúde de não sei quem. Tá. E pela sua conversão? Pelo seu marido, por aquela pessoa que você conhece? Coloca. É ali que coloca. Padre, então sou eu que coloco a intenção? Não, é aquele que preside. É uma exigência minha. A folha de preces, se não está no altar, então para mim não tem... Não, de preces não, de intenção. Se não está no altar, então não teve intenção na missa. Porque eu coloco nominalmente. Padre, eu coloquei minha intenção, então eu vou ler ali. Em voz alta não é necessário. Mas eu tenho que colocar a minha intenção naquele momento. Porque uma das minhas intenções sempre é por aqueles que estão e pelas suas intenções. Aí nas preces eu posso lembrar. Eu devo lembrar.
diante do aclamar de cada uma, daquilo que vai ser lido, eu colocar também. E depois, eu viver aquilo a que tudo o que foi conduzido eu possa vivenciar, começando pela minha oferta. Ah, padre, a coleta, né? Não. A coleta é uma disposição sua, expressa. Mas a coleta, ou a oferta, é ver aquilo que Deus faz, que se expressa diante do ofertar o pão e o vinho. É esse o ofertório. E aonde eu expresso a minha unidade com Deus diante da minha possibilidade para com toda a igreja. Como está sendo a minha vida? Como é que está sendo as minhas mudanças? A minha generosidade para com Deus? É o momento de eu saber me unir a Ele. E de igual modo, na liturgia eucarística, expressar isso. Respondendo, padre? Não. Porque de modo próprio, não existe existem duas respostas na liturgia eucarística. Depois do mistério da fé e o amém no final. Ah, padre, é aquele bando de resposta que tem no meio do caminho. Bom, no Brasil tem. E devemos fazer, não como modo atribulado, mas sabendo rezar, sabendo olhar, não ficar pensando, não, tem que ver no folhetinho, tem que fazer, não, eu tenho que olhar para o centro. Se eu tiro meus olhos do centro, então não estou rezando, não interessa o que eu esteja falando, o centro está aqui, é Deus, eu olho para Ele, eu contemplo Ele. Mais do que falar, é o contemplar e deixar sair pelas minhas palavras esse ato de contemplação. Como eu venho vivendo a Santa Missa? Eu busco vivenciar este milagre, porque todo dia ele me é ofertado. Todo dia vemos um milagre, que é Deus que se faz presente. Eu vivencio isso na minha vida? Ou só uma vez na vida eu estou na morte, ou a cada domingo porque eu sou obrigado? Porque na nossa cabeça, infelizmente, nós temos isso. Não, eu tenho que ir, né? É minha obrigação ir. Não, é minha necessidade. Eu vejo a necessidade que eu tenho de Deus. Porque se eu não vejo, então é porque minha fé ainda está muito pequena. Eu ainda tenho muito ainda que caminhar para chegar ainda àquilo que este Etíope fez. Pedir para ser um com Deus. Implorar para estar com o Senhor. Entender aquilo que Ele diz no Evangelho: eu sou o pão da vida. Aquele que verdadeiramente sacia a nossa fome. Aquele que vem de encontro à nossa miséria e que nos resgata. Eis aquilo que precisamos mais entender, o que precisamos. Nós temos necessidade de Deus. E Ele, com a sua misericórdia, nos alcança deste modo, se ofertando para que a Ele nos unamos. Que possamos observar mais o Senhor, buscar mais o Senhor, nos inteirar mais do Senhor e assim crescer na fé. A Virgem Santíssima, como diz a música, foi a primeira que comungou. Não porque antes do mistério eucarístico, não, porque ela sabia se abrir a Deus. Que nós saibamos nos abrir a Deus e deixar que Ele haja em nós, para que saibamos verdadeiramente elevar a Ele o verdadeiro ato de louvor e glória ao qual nós somos chamados a tê-lo, e assim corresponder verdadeiramente ao Senhor. Que a Virgem Maria nos conduza neste caminho
para sabermos verdadeiramente exprimir esse ato de união a qual ela sempre teve com o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.